Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde todo domingo nós refletimos a respeito dos textos propostos pela Igreja na Liturgia da Palavra. Neste domingo, que é o terceiro domingo da Quaresma no ano B, a reflexão se dará em torno da lei que o Senhor estabeleceu com o seu povo no Sinai. A lei como sinal da aliança, ou seja, os 10 mandamentos. Para essas comunidades eclesiais de base, podemos assim dizer, se tratando das igrejas protestantes, por conta que estamos vivendo a nova aliança no sangue e na carne de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo um período conhecido como o período da graça, o tempo da graça. E nessa perspectiva, as igrejas protestantes anulam completamente os preceitos da antiga aliança, o Decálogo, os 10 mandamentos. E também existem alguns extremos, como por exemplo, as igrejas adventistas do sétimo dia, que dizem que o homem do tempo atual, da perspectiva da nova e eterna aliança, estão obrigados a cumprir o Decálogo ipsis literi. E quando eu digo ipsis literi, eu não estou falando da questão moral, da teologia moral que está dentro dos 10 mandamentos, ou da teologia que existe dentro dos preceitos do Decálogo. Mas aqui eu falo de letra por letra, a ponto de dizerem que o repouso do crente, ou seja, o dia de descanso do cristão, o dia do Senhor, é ainda o sábado que foi preceito para o povo hebreu, para o povo da antiga aliança. E ainda dizem que, se não assim o fizerem, se não cumprirem o repouso sabático, correm o risco de perderem a sua salvação. Mas o que é que a Igreja Católica nos ensina a respeito dos mandamentos, a respeito do Decálogo? O que é que a Igreja Católica nos instrui? A Igreja diz o seguinte, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2067, ou seja, 2067. Os 10 mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo. Os 3 primeiros se referem mais ao amor de Deus e os outros 7 ao amor do próximo. Como a caridade abrange 2 preceitos com os quais o Senhor relaciona toda a lei e os profetas, assim, os próprios 10 preceitos estão divididos em 2 tábuas. 3 foram escritos numa tábua e 7 na outra. Esses 3 se referem a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e reconhecê-lo como o Senhor, que é guardar o seu dia, guardar o dia do Senhor. E os demais sacramentos se referem ao próximo. E alguém pode perguntar, Denis, nós estamos obrigados a cumprir os mandamentos? No Concílio de Trento, foi ensinado que os 10 mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado, ou seja, o homem salvo, justificado por Deus, ainda está obrigado a observá-los. Então veja, o Concílio de Trento, o concílio conhecido como Concílio pós-reforma, exatamente para dar uma resposta
àqueles que diziam que, como estamos vivendo o período da graça, não precisaríamos observar os mandamentos. E a igreja vem dizer que os 10 mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado ainda está obrigado a observá-los. Então nós, católicos, estamos obrigados, em consciência, a observarmos os 10 mandamentos. Aí você pode dizer, isso é coisa do Concílio de Trento, isso é coisa de um concílio que é extremamente radical, de um concílio que é intolerante, de um concílio que é uma resposta à Revolução Protestante. Mas a igreja tem mudado sua perspectiva. A igreja tem mudado a sua maneira de ver. A igreja percebeu que a misericórdia do Senhor é maior do que o juízo. Aí eu digo, é aí que você se engana. Porque o mesmo Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2068, na segunda parte, após falar que o Concílio de Trento diz para os crentes que estão obrigados a observar os 10 preceitos de Deus, ele afirma também que, e o Concílio Vaticano II afirma a mesma doutrina. Como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos e pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que os homens todos, pela fé, pelo batismo e pela observância dos mandamentos, alcancem a salvação. Então veja que é doutrina da igreja em todos os tempos. Não é doutrina da igreja, como muita gente diz, antes do concílio ou pós-conciliar. Porque muita gente divide a igreja em 2 igrejas, uma antes do Concílio Vaticano II e outra após o Concílio Vaticano II, coisa que nunca aconteceu na tradição da igreja. Cada concílio faz parte da igreja e não está aí para dividir a igreja entre antes do concílio ou após o concílio. Por isso, meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje vem nos trazer aqui de maneira muito clara, por meio dos 10 mandamentos, aquilo que é a moral cristã. Diz assim o Senhor: naqueles dias Deus pronunciou todas estas palavras. E em primeiro lugar eu queria que você pudesse prestar atenção aqui. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Então veja, eu sou o Senhor teu Deus. Então, primeiro o Senhor se revela ao seu povo. Primeiro o Senhor se revela a Moisés, dizendo a Moisés, como sendo ele porta-voz do povo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Então Deus se revela amorosamente, intencionalmente ao povo. E quando ele se revela e diz: eu sou o teu Deus, aí ele cobra algumas exigências do povo a respeito desta revelação e desta graça de Deus de ter tirado o povo da escravidão do Egito. Aí ele começa as exigências, ou seja, ele começa a dizer ao homem como o homem deve se portar a respeito e diante desta grande revelação de Deus, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Aí ele diz, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Esse versículo aqui é ocultado pelos protestantes e eles enfatizam apenas o versículo seguinte, que é o versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida,
nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou debaixo da terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, castigo a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Então, nessa perspectiva do versículo 4, aonde diz, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Então, resumindo o versículo, tirando o versículo do contexto, colocando o versículo isolado, eles radicalizam que Deus proíbe toda e qualquer figura de imagem. Quando, na verdade, Deus está proibindo as figuras de imagem, esculpida, pintada ou qualquer que seja, daquilo que é a declaração de Deus a respeito do versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. E quando Deus diz não terás outros deuses além de mim, aí Deus, no versículo seguinte, proíbe a confecção da imagem desses deuses. Tanto é que o versículo 5 dá o esclarecimento a respeito de quais são as imagens esculpidas. Não te prostrarás diante desses deuses. Que deuses? Esses que não deves ter diante de mim, além de mim. E que não deves fazer, versículo 4, as imagens de escultura dos mesmos deuses estranhos. Nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus ciumento. Então, Deus começa o decálogo dizendo que Ele é Deus. Depois ele diz que não terás outros deuses. E depois ele diz, não farás imagens desses outros deuses. E depois ele declara novamente, porque eu sou o teu Deus, um Deus ciumento. Então é necessário compreendermos, é necessário lermos aquilo que são os preceitos e os mandamentos do Senhor. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar o seu nome em vão. Esse pronunciar o nome de Deus em vão, meus amados irmãos, não se limita apenas em dizer a palavra Deus, Senhor, ou Javé, ou Iavé, mas é colocar o nome de Deus em situações em que Deus não está, em que Deus não combina, em que Deus não comunga. Por exemplo, passou aí nesses escândalos políticos dos mensalões da vida do nosso Brasil, alguns, não sei se deputados ou se foi senadores, que estavam recebendo propina e colocando esses valores escondidos dentro de caixas, dentro da roupa. E por incrível que pareça, se você procurar aí na internet, você vai ver que depois de esconder as propinas, eles deram as mãos e rezaram o Pai Nosso, agradecendo a Deus pelo dinheiro que haviam recebido. Isso aí é uma maneira clara, um exemplo claro daquilo que diz o mandamento: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não colocar Deus naquilo que Deus não combina, não concorda, não comunga. Isso é colocar Deus, o nome de Deus, em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Aqui é outro preceito, como eu dizia no início, que uma linha protestante é radical para dizer que nós devemos observar o sábado. E aí no meu canal tem vídeos, 2 vídeos pequenos de Dom Henrique Soares da Costa, saudoso Dom Henrique, falando sobre o repouso
do domingo, o dia do Senhor. Aí também tem um vídeo que eu fiz, uma transmissão ao vivo, falando sobre os católicos são os verdadeiros adventistas do sétimo dia. Você pode assistir esse vídeo e aí eu falo sobre o verdadeiro repouso sabático, que vai além do nome, né, da nomenclatura de um dia da semana, o sábado. E nós, católicos, sabemos que o repouso sabático para o crente da nova aliança não é que tenha mudado o preceito, se mudou apenas o dia por consequência da ressurreição de Jesus ter acontecido no primeiro dia da semana, o dia chamado Dia do Senhor, ou seja, o domingo. E assim a Escritura dá inúmeros testemunhos de que, de fato, o dia do repouso é o domingo, não adulterando o preceito, mas apenas mudando o dia da semana, pelo qual o Senhor mesmo deu sinal de que seria o domingo, quando, por sua livre vontade e soberana vontade, quis aparecer aos seus apóstolos no primeiro dia da semana, e assim os apóstolos compreenderam e começaram a se encontrar, começaram a realizar a liturgia no dia em que o Senhor havia ressuscitado, o primeiro dia da semana. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, e o mar, e tudo o que eles contêm, mas no sétimo dia descansou. Então veja, meus amados irmãos, que esse é um preceito de guarda, né? Nós devemos guardar o domingo. Só que a igreja percebe de maneira muito clara, por consequências, né, que o mundo globalizado impõe sobre a comunidade cristã. A igreja compreende que alguns membros da igreja, por necessidade, não é por ganância, não é por desejo de lucro, mas por necessidade, são obrigados a trabalhar no domingo para sustentar a sua família. E a igreja aí abre exceções, dizendo que para estes, eles não estão obrigados, ipsis literi, em observar o preceito dominical naquilo que tange a sua, ao seu trabalho, à sua profissão. Mas existe, mesmo assim, o desejo da igreja de que esses membros que são obrigados a trabalhar aos domingos guardarem o repouso, ou seja, estarem em comunhão com Cristo. Se puderem buscar a comunhão com o Senhor na liturgia eucarística. Se não, participem da liturgia no domingo, no sábado, após as 5 da tarde. E assim estarão esses filhos da igreja também vivendo o preceito do repouso dominical, ou seja, do dia do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, esse é um mandamento e o único que vem acompanhado de uma promessa: honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe vai além de apenas obedecer o que o pai e a mãe determinam, mas é não dar ao pai e à mãe motivos de escândalo, motivos de vergonha, motivos aonde o nome da família seja, infelizmente, sujo e defamado. Muito além, vai muito além. Dar aos pais as condições necessárias de uma vida digna também na sua tenra idade, ou seja, ou melhor, na sua idade adulta, na sua idade
de ancião na sua idade, na sua velhice. Não matarás. Esse não matarás está dentro de todos os aspectos, principalmente no aspecto moral também, quando São João, o evangelista, diz na sua primeira carta: aquele que não ama o seu irmão é homicida. Ou seja, não amar implica aí em matar. Então nós precisamos perceber que não matar não é somente não tirar a vida, mas é também negar o amor, negar o consolo, negar a caridade, negar o suporte, negar a ajuda em todos os aspectos. Não cometerás adultério, ou seja, não cometer adultério aqui está se referindo principalmente no matrimônio. Só que a moral cristã vai além apenas da traição entre os casais, quando a palavra diz não cometerás adultério. Ele vai além. Ele vai dentro daquilo que a igreja nos ensina por meio da carta aos Hebreus. O leito conjugal deve ser imaculado. Aí ele diz, porque o Senhor julgará os adúlteros. Ou seja, o leito conjugal deve ser vivido dentro dos preceitos que a igreja nos ensina. Não deve ser adulterado. A relação sexual do casal não pode ser adulterada. Não é somente trair o esposo ou trair a esposa, mas não deve se adulterar a relação conjugal. Ou seja, existe hoje ensinamentos aí mundanos e profanos de trocas de casais, de relação sexual com o acompanhamento ou com a assistência de objetos adquiridos aí nesses sexy shops da vida, aonde faz com que o casal se prostitua dentro da sua casa, dentro do seu lar e, pior, na sua cama, naquilo que deveria ser o altar. E assim a prostituição acontece entre o casal, né? Não furtarás, ou seja, não roubar nada dos outros. Aqui está muito claro, eu não vou entrar em detalhe porque senão o vídeo aqui ficará muito longo, né? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, a maledicência, falar mal, falar o que não tem conhecimento, falar aquilo que não deveria ser dito, principalmente quando tudo isso é falso. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Veja, não cobiçarás a casa do teu próximo. Santo Agostinho, doutor da igreja, diz que a inveja é um dos maiores pecados, a inveja, porque ela implica ódio. Ela implica ódio, ela implica desejo de insatisfação com o bem alheio. Então não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então não cobiçar nada. Existe aí um ditado popular que é satânico, mas que as pessoas usam em algumas brincadeiras quando diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí, quando se trata de uma mulher muito bonita, né, pelo menos na estética que o mundo apresenta, aí alguém diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo enquanto o teu próximo estiver próximo. Nós sabemos que isso aí é um ditado popular, é uma palavra, uma frase satânica que foi introduzida no mundo, né? Mas nós percebemos aí de maneira clara, meus amados irmãos, que é impossível ser cristão e não viver aquilo que é a lei moral dos mandamentos. E é por meio da lei moral, diz o Catecismo da Igreja Católica, diz também o documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a Igreja, né?
a constituição, né, dogmática Lumen Gentium, né, sobre a igreja. No número 24 diz o documento que nós, né, por meio dos ensinamentos episcopal, ou seja, ensinamento dos bispos, o magistério dos bispos, nós precisamos, por meio da fé, por meio do batismo e por meio do cumprimento dos mandamentos, alcançarmos a nossa salvação. Primeiro vem a fé que é graça de Deus. Depois, nós, por meio da fé, acolhemos o sacramento do batismo, que nos introduz no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, e nós passamos a partir daí, fazer parte do corpo de Cristo, do povo eleito de Deus, da Nova Jerusalém. E assim, observando dentro desse corpo de Cristo os mandamentos, nós chegaremos à salvação. Por isso o apóstolo Paulo diz aos Romanos: a salvação, meus irmãos, hoje está mais próxima de vós do que quando abraçastes a fé. E assim nós podemos ver de maneira muito clara que a salvação, ela vai crescendo em nós. Crescendo é aquilo que Jesus fala a respeito do reino dos céus, que ele compara com um grão de mostarda que é lançado na terra e que é a menor de todas as sementes, mas depois cresce e se torna uma grande hortaliça, a ponto de as aves do céu virem fazer os seus ninhos em seus ramos. E assim se dá conosco a salvação. Ela é como um grão de mostarda que pela fé é implantada em nosso coração. Pelo batismo, a água batismal rega aquela semente de fé e ela cresce. E depois que ela cresce, ela é acompanhada, alimentada pela observância dos preceitos de Deus. E é por isso que hoje nós podemos ver o salmista, no Salmo 18, dizer assim a respeito dos mandamentos de Deus: a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos e uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. E é por isso que o apóstolo Paulo vem dizer para nós que Cristo crucificado é sabedoria para aqueles que creem. É por isso que Paulo vem dizer para nós na segunda leitura de hoje que Cristo crucificado é escândalo, é loucura para aqueles que não creem. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, católicos, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por isso, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje traz para nós a grandeza, a graça de podermos contemplar, de podermos experimentar verdadeiramente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que mostra para nós que os 10 mandamentos são fonte de vida e não de escravidão. Peçamos ao Senhor a graça de podermos mergulhar nos mandamentos e vivermos a moral cristã, sabendo que, no final, ela nos levará à graça da visão beatífica de nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sua graça e sua bênção. Dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo e vamos evangelizar.